vez os recursos de uma atualização são anunciados sem terem um tema óbvio para ser seguido, e sem um nome para esse update. A parte boa é que, por mais desconexa que pareça, a 1.21 parece estar sendo planejada meticulosamente para te agradar, te fazer feliz. Olá, criatura, tudo bem? Eu sou Junto Oliveira Souza, Bablau, @Blaujos no Instagram, X, em qualquer rede social, e calma que tudo vai fazer sentido. O anúncio da 1.21 nos apresentou alguns recursos inusitados, como a nova bancada de trabalho automática, chamada Crafter. Com Crafter, será possível craftar itens automaticamente, passando para isso setar os itens do item que você quer que seja craftado. No Crafter, será possível bloquear os slots para que determinados itens com determinados formatos de craft sejam feitos. O Craft também funcionará conectado com funis em Redstone. Temos também a nova estrutura, o dito Trial Chamber. Ele é feito de cobre, incluindo novas variantes de cobre, como portas, alçapões, uma nova fonte de luz e um bloco vazado. Os Trial Chambers haverão salas, uma diferente da outra, com novos desafios, entre eles o Breeze, que trará uma mecânica inteiramente nova de combate para o Minecraft. O ataque do Breeze consiste em lançar projéteis de vento, que podem ou não esbarrar no prey, tudo conforme o vento. O player só toma dano se esse projétil de vento esbarrar nele. Esse projétil de vento pode interagir em blocos com o alçapão. Sabe outra coisa que gera nesse Trial Chamber? Uma nova variante do spawn de monstros, o Trial Spawner, que adapta o número de spawn de mobs conforme o número de jogadores na área, mas superaquece e solta partículas de fumaça quando isso acontece. Quando os mobs são derrotados, o Trial Spawner dropa algumas recompensas. O Trial Chamber também é composto de tijolos de tufo, como variante de escada, lembrando que esse nome não é oficial. E por último, mas não menos importante, o Tatu, que spawna na savana e vai dropar seu casco, com o qual podemos fazer armadura de cachorro. Ainda bem que ele venceu, eu nem achava que ele ia vencer. Lembra que eu falei que a 1.21 não faz sentido? É por isso, os itens desse update não têm uma conexão entre si. O mesmo update que vai aprimorar o sistema de Redstone também quer aprimorar o sistema de combate do Minecraft. Não faz sentido? Na verdade, faz sentido sim. Na Minecraft Live 2023, a Lady Agnes, uma das principais devs do Minecraft, disse que o objetivo da 1.21 é agradar todos os tipos de players. Mas que tipos são esses? Ao meu ver, existem 4 tipos de jogadores de Minecraft. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários. Os construtores, os jogadores de survival, os que jogam com amigos e os que mexem com Redstone, que são meio que minoria, infelizmente. As últimas atualizações foram prato cheio para os construtores, pois cada uma adicionou em média uns 100 blocos, entre variantes e tudo mais. Esses outros tipos de players meio que ficaram de escanteio nos últimos anos. Novos blocos e itens foram adicionados, mas era sempre mais do mesmo. Os novos blocos, itens e mobs que cada um dos últimos updates trouxe vieram com as mecânicas que o Minecraft já tem. Precisávamos de algo novo. Se você é um builder de mine, a 1.21 com certeza é pra você, pois as novas variantes de cobre e tufo com certeza já atiçaram sua vontade de construir, assim como as atualizações anteriores. Agora, se você é um jogador de survival que ama um desafio, as coisas ficam um pouco diferentes. Se você é um desses players, a verdade é que os últimos anos não foram lá muito interessantes. Alguns updates até trouxeram algumas coisas interessantes, como o Nether Update, que tornou o Nether mais desafiador, e a Wild Update, com ordem e cidades ancestrais, mas o Minecraft ainda precisava de algo mais. E a 1.21 veio para resolver isso. Olha o Trial Spawner e o Trial Chamber, por exemplo. Com certeza a Mojang vai continuar se empenhando em aprimorar o combate e o sistema de desafios do jogo. Agora, se você é um Vinícius 13 da vida, as coisas ficam difíceis. A Redstone existe no Minecraft desde antes da primeira versão estável do jogo. Ela até sofreu algumas mudanças de lá pra cá, como a Redstone Update de 2013, mas nada realmente significativo. Nada que incentivasse novos players a usar Redstone. Sim, a Redstone é basicamente a mesma há mais de 13 anos. Coincidência? Até que na Caves and Cliffs Part 1, a Redstone ganhou um aliado, o Skull Calibrado. Para os padrões do Minecraft, sua função é revolucionária. Sistema de Redstone Wireless, isso é, sem fio. Por mais revolucionário que isso seja, eu não conheço ninguém que passou a usar Redstone depois dessa adição. Agora na 1.21, a Mojang trouxe outro incentivo para usar o pau vermelho, o Crafter. Ao que tudo indica, a Mojang vai começar a trazer ao Minecraft coisas que antes eram vistas como fora dos padrões do jogo. A própria bancada de trabalho automática já foi vista assim como algo que não combina e estraga a essência do Minecraft. Mas parece que a Mojang deu um jeito de começar a transformar essas coisas que não combinam com o jogo em coisas que, uma vez adicionadas, Minecraft não seria Minecraft sem elas. Mas o que seria do seu sistema de redstone, do seu loot OP ou das suas construções sem ninguém pra ver? Minecraft é melhor com amigos. E a Mojang
Mojang entendeu isso. O Breeze e o Trial Spawner serão calibrados conforme o número de players perto deles. Por exemplo, como eu já falei, o Trial Spawner vai calibrar o número de spawn de mobs e o drop de recompensas conforme o número de jogadores na área. O Breeze também vai calibrar seus ataques conforme a quantidade de players perto dele. Ao meu ver, esse é o primeiro passo da Mojang na direção de tornar o multiplayer do Minecraft mais interessante. Se já é legal jogar Minecraft com amigos, sendo que os recursos são pensados nos players individuais, imagina se o jogo cúbico começar a receber itens, blocos, mobs pensados para mais de um jogador. Um dos motivos que faz a Mojang querer agradar todo mundo nesse update é que o Minecraft faz 15 anos no próximo 17 de maio. E não há melhor presente para a comunidade do que finalmente adicionar todas as coisas que agradem todos os players sem estragar a essência do jogo. Você percebeu que a 1.21 tem poucos recursos? Mesmo que eles sejam bons, eles ainda estão em pouca quantidade. Sabe por quê? Igual na Trails and Tales, a Mojang vai anunciar os recursos aos poucos, em intervalos de alguns meses. Beleza, mas por que ela faz isso? Isso é bom para a comunidade, pois prolonga o hype do update de uma forma orgânica e bom para os devs da Mojang. Os updates anteriores eram enormes e, apesar de serem vistos com glamour pela comunidade, sobrecarregavam muito os desenvolvedores. Nos updates como a Caves and Cliffs, Nether Update e Aquatic Update, a Mojang tinha que programar muita coisa de uma vez só, e isso sobrecarregava muito os devs. Eu pelo menos entendo quão estressante deve ser ouvir da comunidade que você é preguiçoso, enquanto tem que trabalhar incessantemente para lançar betas, previews e snapshots toda semana, na maioria das vezes consertando bugs, programando o Minecraft 2 vezes, pro Java e pro Bedrock. A forma que a Mojang encontrou de fazer uma atualização minimamente grande e agradável para a comunidade, sem estressar psicologicamente os devs, é genial. Lançar os recursos aos poucos, durante meses, além de prolongar o hype, como eu já falei, faz os devs se concentrarem nos recursos com mais precisão. Em outras palavras, dá mais tempo dos devs focarem melhor, desenvolverem melhor os recursos, sem ferrar o psicológico deles. Beleza, mas cadê o nome da 1.21? Assim como a Trails and Tales, a 1.21 não foi anunciada pelo seu nome. A Mojang não quer cometer o mesmo erro da 1.19. A chamada Wild Update, atualização selvagem, não merece esse nome, pois ela só atualizou o pântano e não todas as florestas do jogo. Ou seja, a 1.19 deveria se chamar Swamp Update, atualização do pântano. Se falar que anunciar o nome agora pode ser um tiro no pé da Mojang, pois nem todos os recursos foram anunciados ainda, já que parte desses recursos vai ser anunciada nos próximos meses, no melhor estilo 1.20 Trails and Tales. A 1.21 tem uma oportunidade ímpar, como nunca antes, nos quase 15 anos do Minecraft. Ainda na Minecraft Live 2023, a Lady Agres disse que a Mojang está buscando o equilíbrio entre adicionar coisas novas e aprimorar o que já existe. Por exemplo, essa é a oportunidade perfeita de adicionar o Golem de Cobre, que perdeu uma Bivolt de 2021, que clicaria aleatoriamente em botões de cobre, chegariam junto com placas de pressão de cobre se o Golem de Cobre vencesse. A 1.21 também pode dar vida à mesa de arquearia, que está parada desde 2019, quando a atualização 1.14 Village and Pillage foi lançada. Já que estamos falando do combate, pode ser que eles também seja atualizado nessa versão também, pois a Mojang já tá consertando o combate do Minecraft em snapshots especiais. Não importa que tipo de player você é, se é daqueles que constroem, que quer um sistema de redstone, daqueles que vagam pelo mundo em busca de aventuras e desafios, ou daqueles que gostam de passar o tempo com os amigos no mundo de Mine e Macau no Discord. Com certeza a Mojang tá pensando em você para criar esse update, que, ao meu ver, é o mais promissor para a comunidade desde a 1.19. Considere se juntar à Tropa da Blá, o clube de membros do canal. Assim como a Mobvolt, ele não pode parar, ele não pode morrer. Você vai se ferrar se isso acontecer. Eu simplesmente não sei por quanto tempo esse canal vai sobreviver sem ser uma fonte de renda estável. O próximo vídeo sai quando estiver pronto.